Amém, meus irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesta hora para darmos início ao nosso estudo dominical, para que todos os irmãos possam estar participando e aprendermos todos nós um pouco nesta manhã. Amém? Senhor Deus, nós clamamos a Ti, bendizemos o Teu nome e te pedimos, Senhor, nesta hora, ser conosco, Pai, na meditação, neste ensino, auxilia-nos para que possamos, Senhor, desenvolver da melhor maneira possível e que a Tua revelação, a Tua sabedoria, ó Pai, possa ser transmitida a cada um de nós. A cada um que estiver, ó Pai, assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar trazendo a bênção de libertação, preparando os corações para aprender a Tua palavra. Dê-nos, Senhor, a Tua bênção. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Nós estaremos falando nesta hora a respeito da sinais da volta de Jesus, princípios das dores. O que os sinais da volta de Jesus, princípios das dores, eles traz para as nossas vidas? Eles traz o momento atual que nós estamos vivendo. E quando a gente entende aquilo que a palavra de Deus ela traz para as nossas vidas, ela traz para as nossas vidas consolo, ela muitas vezes ela nos exorta, ela vai também nos edificar, mas tudo isso é necessário para a nossa caminhada em Cristo Jesus. Porque ao tomarmos conhecimento da palavra do Senhor, nós estamos nos preparando não somente para o momento atual, mas também para o futuro e tudo aquilo que possa vir para as nossas vidas futuramente, sejam coisas boas ou ruins. Se nós estivermos com o Senhor Jesus alicerçados na palavra, nós estaremos com estrutura para suportar todas as coisas. O texto que nós iremos ler, ele está em Mateus 24, iremos ler a partir do primeiro versículo. Ele fala assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Irmãos, aqui a gente leu a palavra do Senhor e falamos que são sinais da volta de Jesus, princípios das dores. E aí quando a gente lembra e vai atentar para aquilo que significa, o que são sinais? Uma definição daquilo que são sinais. São expressões, gestos ou qualquer outra manifestação que nós fazemos com o intuito de avisar, de advertir, mostrar, conjecturar alguma coisa. Sinal com mão, sinal de trânsito, sinal de chuva, alguma coisa que a gente coloca para avisar. Então você faz um sinal para que sirva de aviso. E o contexto
da palavra do Senhor para as nossas vidas e, como nós estamos falando, sinais da volta de Jesus. Então, o que nós entendemos? São os sinais que a palavra nos mostra para que todos nós estejamos atentos para tudo que está acontecendo, para nós não sermos pegos o quê? De surpresa. Eu já falei uma vez, em uma das nossas pregações, que o crente que tem intimidade com o Senhor, que lê palavra, o crente que está focado na volta de Jesus, aquele que vive a salvação em Cristo Jesus, ele não está surpreso, ou ele não foi pego de surpresa, ele não sabe o que fazer no momento desse. Ele simplesmente sabe que são sinais da volta de Jesus e que em breve todas essas coisas, que as que não se cumpriram, elas irão se cumprir e todos nós estamos aguardando o quê? A volta de Jesus. Então o crente ele não vai ficar, olha, eu estou surpreso porque eu não sabia de nada, eu não esperava nada disso. E se você faz parte da nossa congregação, você sabe que o crente, aqui na congregação onde nós estamos, nós temos sido preparados todos os dias, todos os cultos. Não tem um culto nosso que a gente não fale da volta de Jesus, a gente não fala da libertação, da transformação do homem, da mudança de vida, de preparar as nossas vidas para estarmos com Jesus na glória. E em que momento? Em qualquer momento, porque a volta do Senhor é iminente. A qualquer momento o Senhor Jesus, ele pode voltar. Hoje está todo mundo impressionado com coronavírus, com tantas e tantas coisas, mas de um momento para o outro o Senhor pode vir e tirar o seu povo da terra. Esse é o nosso momento. Assim como também a gente pode atravessar toda essa etapa e lá na frente a gente dá o nosso louvor, a nossa glorificação por termos passado por todas essas coisas. E de que maneira? A palavra de Deus diz que tudo que se sucede para o ímpio se sucede para o justo e vice-versa. Estamos aqui caminhando. O importante é a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, ela não ser interrompida. Nós temos que estar com a nossa vida edificada aonde? Na presença do Senhor. E por que a gente trata dos sinais como a vinda do Senhor, se em toda a história a gente pode falar assim, esses sinais todos já se cumprem desde lá de trás. Porque lá atrás, quando estava iniciando a igreja, a gente pode falar que esses sinais já aconteciam lá atrás. Mas tem um diferencial, irmãos, que lá atrás realmente se cumpriram alguns sinais. Mas hoje nós temos um conjunto de sinais que está na palavra, que está se cumprindo na nossa geração. A gente pode, e vamos falar disso mais à frente, quando o Senhor Jesus ele fala, que ninguém vos engane. E assim que a gente começou a falar do tempo, a gente já pode ver que isso aí digamos que começou a cronologia dos sinais que iriam acontecer dentro dos tempos, e que se chegou nos nossos dias, e hoje o conjunto de sinais eles estão acontecendo aos nossos olhos. Nós estamos vendo a olho nu. Nós estamos vendo aqui a olho nu. Aí, a princípio, aqui no versículo 1, eles falam, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus ele nos ensina algo muito interessante. Ele traz uma direção para aqueles ali que chamaram para a estrutura do templo. E ele começa falando que, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles estavam olhando a estrutura, um templo suntuoso. E isso fala de quê? De uma vaidade, de alguém que está servindo, está olhando para uma igreja grande, padronizada, um templo suntuoso, onde caiba milhares de pessoas,
com todo o tipo de conforto e comodidade que poderia ter. E os apóstolos eles chamam para isso, para a estrutura do templo. E o Senhor Jesus falou, ó, estrutura de templo, estrutura física, construção física, prédio, não é isso que prepara um homem para a volta de Jesus. Porque muitas vezes a pessoa acha que é isso que vale a pena. Ó, eu vou para aquela igreja ali, porque ali é algo muito grande, é algo profundo, tem ar-condicionado e cabe 30 mil pessoas e tem toda essa comodidade. Não é isso que traz estrutura para o crente. O que traz estrutura para o crente, primeiro, é ter tido uma nova vida em Cristo Jesus, é ter tido um arrependimento dentro do seu coração, confessou com a sua boca quem ele era, e também a palavra de Deus diz que tem que confessar e deixar o seu pecado para que alcance a misericórdia do Senhor. Isso está escrito lá em Provérbios 28, versículo 13. E depois quiser conferir, pode conferir. Então não é estrutura física de templo, não é igreja bonita, não é igreja grande, com ar, cheia de gente ou tantas coisas, mas sim uma igreja em que a palavra de Deus ela seja o nosso guia, em que a palavra de Deus ela seja exercitada, não de uma maneira sendo manipulada para agradar homens, para agradar pessoas, também não é dessa maneira. Então, o templo em si, ele não vai trazer tanta coisa, porque o Senhor ele falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, ó, não é o templo físico, não são as coisas materiais que vai fazer com que o homem tenha experiência com o Senhor a ponto de ter a sua alma salva. E ali, quando o Senhor ele trata disso, muitos podem ter estranhado, vai falado, como esse homem ele fala desse jeito, que um templo tão grandioso, enorme, que demorou tantos e tanto tempo para ser construído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu acredito que ali deve ter pessoas que até duvidaram da palavra do Senhor Jesus. E quando eu falo isso, irmãos, eu trago sempre para fazer uma aplicação prática nas nossas vidas. Ali, como muitos falaram, esse templo é grandioso. Quem vai destruir? Como que isso aqui vai ficar? Pedra sobre pedra. Alguns podem ter duvidado ali da palavra do Senhor. Assim como hoje, muitas pessoas duvidam da palavra do Senhor. Hoje, quando a igreja fala, ó, os sinais que têm acontecido são sinais inerentes da volta de Jesus. Muitos não se apercebem. Tem gente que com essa questão de coronavírus e essa pandemia, eles estão com medo pura e simplesmente da morte aqui terrena, perderem a oportunidade de viverem um pouco mais essa vida terrena. Então eles não associam verdadeiramente a volta de Jesus. Alguns falam, olha, isso está lá no Apocalipse, olha, isso está aqui, isso está dessa maneira, mas você vê que isso aí não é de alguém que tem experiência. Aí está falando assim, olha, isso está aí, tomara que tudo isso aí passe, para a gente continuar a mesma vidinha miserável sem Cristo Jesus. Por isso que nós não nos apegamos à materialidade das coisas. Nós nos apegamos à vida espiritual, à palavra de Deus que guia a nossa vida. E aí eu entendo que muitos ali, eles até duvidaram da palavra do Senhor Jesus. Mas o que acontece é que no ano 70 o general Tito invade Jerusalém e derruba o templo. E aí a gente vê que a única coisa que vale no final de todas as coisas é uma vida totalmente voltada para o Senhor. É uma vida totalmente entregue ao Senhor e nunca, jamais, ela voltada, confiada, baseada nas coisas materiais. Porque a gente pode estar num lugar muito confortável,
muito luxuoso, mas se a gente não tiver uma intimidade, se não tivermos uma vida transformada em Cristo Jesus, de nada vai adiantar. E aí a gente já entende que o templo, ele sendo derrubado no ano 70, a gente pode falar que aí já começou a cronologia dos sinais para as nossas vidas. Porque nós lemos aqui, ó, ele no versículo 2, ele fala assim, ó, Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Que não seja derribada. Ou seja, um sinal já se cumpriu lá atrás, mas foi um sinal isolado. Mas a gente já pode falar, já começou a contar. E na medida em que vai passando os anos, os sinais eles vão ficando mais robustos. Eles vão acontecendo de maneira que a gente começa a identificar a olho nu. E aí a palavra de Deus diz aqui no versículo 3 e 5, fala assim, ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Fiz a leitura do versículo 3 até o versículo 5. Os sinais, eles são importantes. Sim, são importantes. Mas ele não adianta conhecer os sinais. Eu tenho medo de morrer. E esse medo de morrer, eu insisto e vou voltar a falar. Quando a pessoa tem medo, crente que se diz crente, e ele tem esse medo de morrer, é só porque ele está falando assim, eu vou deixar de viver a minha vida terrena, eu não vou mais participar dessas coisas boas que eu participava, eu quero continuar vivendo nesse mundo. Irmãos, o Senhor nos chamou para o plano celestial. O Senhor não chamou ninguém para viver eternamente aqui. A gente sabe que um dia tudo isso aqui vai se findar. Então, eu conheço os sinais, eu estou com medo de morrer. A gente sabe que tudo isso, a pessoa, quando ela está apegada às coisas materiais, a sua carne, ela vive ali dentro dessa situação. Mas eu frequento igreja, você pode frequentar a igreja, mas se você não tiver arrependimento, de nada vale. De nada terá valido a sua permanência na igreja, a sua caminhada, ela não serviu de nada. Porque para nós estarmos na presença do Senhor, eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15, fala assim a palavra de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não adianta falar, eu conheço sinais. Eu até leio Bíblia. Mas aqui o Senhor está falando que a gente necessita ter o arrependimento e crede no Evangelho, não é conhecer só por conhecer, e quando a coisa fica difícil, eu me mostro uma pessoa frágil, desesperada, sem a esperança no reino de Deus. Irmãos, quem tem esperança no reino de Deus não faz a menor questão do reino terreno. Quem tem esperança em viver uma vida eterna, ele não faz a menor questão de viver somente aqui nessa terra aqui, porque a vida aqui ela tem os seus prazeres momentâneos, mas é vida de tristeza, é uma vida difícil, o corpo adoece, a gente tem problema, agora tem um vírus que ninguém nem vê, mas está todo mundo muitas vezes aí com medo, horrorizado. Então o nosso plano é esse, é nos arrependermos, o reino de Deus está próximo e nós não fazemos a questão de estarmos aqui nessa terra, porque a gente luta para ir para o céu.
A gente lê a palavra, a gente dedica a nossa vida ao Senhor para estarmos um dia na eternidade com Cristo. E aí ele continua falando, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. O interessante, irmãos, que quando o crente ele se desprende desta vida terrena, ele não quer dizer que ele não vai ter mais a responsabilidade do dia a dia, ele vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar da sua família. Mas só que quando ele desprende todas essas coisas, ele não tem aqui nessa terra algo que esteja acima da vontade dele de estar com Deus para a sua vida. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada e ninguém. Até mesmo que se a gente tiver alguma coisa que a gente anseia mais do que o Senhor, nos tornamos idólatras. E os idólatras não irão para o céu. Então, por isso que nós nos desprendemos totalmente dessa terra. E nos desprendermos totalmente dessa terra, fala de que, é arrependimento total. É passar a odiar o pecado. O mentiroso deixa de mentir. Efésios 4, 25. Está lá. Abandona a mentira. Agora você tem que falar a verdade somente uns para com os outros. O que furta, deixa de furtar. Efésios 4, 28. Ele já não quer mais fazer coisas que ele sabia que era errada. Ele passa a odiar o pecado. Ele não suporta mais o pecado na sua vida. Aí a gente fala que aquele que profere palavras de baixo calão, palavras pesadas, que não são condizentes com uma vida de crente, ele para de falar também. A palavra fala assim, não sairei da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, versículo 29. Por que, irmãos, que a gente traz isso aqui? Porque a palavra fala assim, acautelai-vos que ninguém vos engane. Se você não conhecer a palavra, você vai ser totalmente enganado. O que te colocarem, o que te ensinarem, você vai achar que isso está certinho, acha que isso está muito bom, e não deve ser dessa maneira. E quando a gente vai analisando, a gente vai vendo que todos esses sinais, eles vão se tornando cada vez mais comuns. E nós lemos no texto que eles são o quê? O princípio das dores. Mas o Senhor ele não quer que a gente venha a ser o quê? Enganado. Irmãos, hoje o que mais tem aparecido são falsos cristos. Pessoas que se levantam falando que fazem um monte de coisa, falando que é filho de Deus. E para a gente aqui, nós nos contextualizarmos aqui, mais ou menos, a gente vai ver que eu vou citar só 3. Nós temos o chamado Henri Cristo, que todo mundo conhece. José Luiz de Miranda, o que se julgava Jesus homem, mas morreu de cirrose, de tanto beber. E também nós temos uma moça chamada Lisbeth, que é viúva desse José Luiz de Miranda. E que ela diz que ela é a Cristo mulher. Então, irmãos, quando a gente vê esse tipo de coisa, o mais triste de tudo isso é saber que junto a todas essas pessoas, existe já um número muito grande de pessoas indo atrás disso. É a palavra de Deus que nós lemos aqui no versículo 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Porque não busca ter uma intimidade com o Senhor. Porque o Senhor ele chama assim, se você não tiver uma intimidade com o Senhor, você vai ser enganado.
Você vai ser colocado algo que a palavra de Deus ela não fala, e muitas vezes até ela condena, e você vai estar achando que isso está certo, está correto. Por isso que nós sempre falamos, ó, vamos prosseguir, vamos continuar em conhecer o Senhor. Vamos aplicar a nossa vida a uma intimidade maior com o Senhor. Não vamos deixar essas coisas, elas nos abater ou nos envolver de uma forma que a gente já não saiba mais o que é certo e o que é errado. Quem conhece o certo não aceita o que é errado. Se você conhece o que é um dinheiro verdadeiro, o dia que te der uma nota falsa, você fala, essa nota é falsa, eu não aceito. Se você conhece a verdadeira pregação do Evangelho, você não vai ser enganado. Você não vai aceitar aquilo que não está em acordo com a palavra do Senhor. E aqui vai um alerta, irmãos. Essa última moça que eu falei, Lisbeth, a viúva do tal primeiro Cristo lá de trás, ela tem programa de televisão, ela já tem um grupo muito grande de pessoas que estão ali e a seguem como se ela fosse Cristo, o que é um absurdo. E lá eles têm escola dominical para criança. Tem escola dominical para as crianças, para ensinar esse tipo de coisa. E qual é o alerta para as nossas vidas? Irmãos, tem crentes que não levam seus filhos para a escola dominical das suas igrejas. Deixa o filho em casa. Não adianta deixar o filho crescer para depois ensinar o caminho que deve andar, não, irmãos. Ensina o menino, a criança, desde pequeno no caminho que deve andar. E você junto. Não é só falar, ó, é dessa maneira. E nem cobre do seu filho aquilo que você não faz na sua vida. Se você não leva para a escola dominical, você está deixando para que outros o ensinem qualquer coisa. Mas isso é só um aviso para que a gente fique atento. E o interessante é que o texto fala assim, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Isso nos mostra que aquele que conhece o Senhor não será enganado. Ó, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas por que ele não vai poder enganar? Aquele que se faz escolhido de Deus. Aquele que tem experiências com Deus. Porque aquele que conhece o seu pai, ele não vai ter outra pessoa como seu pai. Se ele conhece a voz do seu pai, ele não vai aceitar a outra pessoa, a não ser se não conhece. Aí ele pode achar que todo mundo é pai dele, qualquer um que venha falar é pai dele. Mas aquele que conhece mesmo o seu pai, pode chegar o homem mais rico do mundo e falar, ó, eu sou seu pai. Ele vai falar assim, ó, o senhor não é meu pai não. Eu tenho pai, eu conheço o meu pai. É por isso que o Senhor está falando, ó, toma cuidado aqui, para que vocês não sejam enganados. Vão querer te enganar. Então, ó, fique atento, acautelar-se é ter cautela, tenha atenção. Não caia em qualquer coisa que te fale. Hoje a gente vê um sem número de pessoas, ó, é Cristo aqui, é dessa maneira, a maneira correta é na presença do Senhor. A maneira correta é conferindo na palavra do Senhor. Insista. Eu não entendi a palavra, leia de novo. Ah, mas eu continuo não entendendo. Ora, faça jejum, mas leia a palavra. Não aceite nada que vem de fora da palavra. E principalmente se não estiver de acordo com a palavra de Deus. E aí ele continua falando, no versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, conforme nós acabamos de falar, aquele que for enganado, ou é aquele que realmente não conheceu, não sabia, ou é aquele que também não quis saber o que era a verdade. Porque muitos hoje entram e saem das igrejas
E quando eu falo igreja, eu falo locais com seriedade, onde é pregada a palavra, sem nenhum interesse a não ser o pregar o evangelho de Cristo Jesus. Entram e saem e não querem ter compromisso, não querem ter uma vida mudada, transformada, não querem ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, devemos estar o quê? Atentos. Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24 fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Então hoje a gente vê pessoas que ficam admiradas, mas houve cura, houve isso e muito aquilo outro. Irmãos, o inimigo ele se transforma em anjo de luz. E nessa que ele se transforma também em anjo de luz, muitos se enganam com tantas e tantas coisas. Por isso que o Senhor falou, não esquenta porque é o templo, o fundamento e todas essas coisas, não. Essa materialidade toda, isso não vai levar o homem a lugar nenhum, não. Mas a tua vida com o Senhor, isso sim vai trazer salvação, isso sim vai te trazer estrutura. E do versículo 6 até o versículo 8 fala assim: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Irmãos, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Ele vem acompanhado de um conselho: não vos assusteis. Tudo isso tem que acontecer. Irmãos, o crente ele não fica apavorado. Ai meu Deus, agora a guerra estourou aqui e tem guerra ali acontecendo. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Sabe o que o Senhor está falando com isso? Vai acontecer. Queira o homem ou não queira o homem, vai acontecer todas essas coisas. Não se assuste, mas não é o fim. Não é para ninguém ficar desesperado, ninguém vai ficar desorientado. Agora, irmãos, a guerra elas acontece há muitos e muitos anos. A gente já acompanhou notícias de guerra. Primeira Guerra Mundial, nós soubemos. Segunda Guerra Mundial, que ainda está bem próxima de nós. E temos pessoas vivas que viveram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Se nós falarmos aqui, Hitler, holocaustos, todas essas coisas ainda estão fresca na nossa mente. A gente teve a Guerra dos 6 Dias, guerra do Irã e Iraque, guerra do Golfo, invasão do Kuwait, guerra dos Estados Unidos e Iraque. Irmãos, a gente vê um grupo. Temos ali a guerra do Iraque, e em meio a essa guerra dos Estados Unidos com o Iraque também, nós temos o exemplo das etnias. O que são etnias? Etnias são grupos de pessoas culturalmente homogêneos e que têm o mesmo costume, língua, raça e religião. E muitas vezes eles brigam com um grupo contra um outro grupo, e eles vão se matando, e geralmente eles têm uma religião e luta contra um grupo de uma outra religião. Exemplificamos aqui o Boko Haram, que é um grupo da Nigéria que persegue cristãos, mata cristãos. E em 2014 eles sequestraram 276 meninas em uma escola, e até hoje eles não devolveram essas meninas para os seus pais. Ou seja, são guerras que acontecem sempre. Em Ruanda tinha os Tutsis e Hutus que se matavam uns aos outros. No Iraque tem os curdos contra os sunitas. E a gente ainda fala também da guerra do coração do homem, caracterizado pela falta de paz, pela falta de segurança, pela divisão
do coração do homem. Por quê? O coração do homem, ele tem que ter Cristo. Cristo, ele tem que ser sempre o suficiente para as nossas vidas. E se o coração do homem ele estiver dividido, ele vai estar sempre numa guerra. Ora ele opta a estar para um lado, outra hora ele vai optar para estar de um outro lado. Uma hora ele serve a Cristo, outra hora ele serve a ele próprio, ao inimigo, às coisas materiais. Ele, quando tem algum problema, ele acha que o mundo acabou, que todo mundo é culpado, ou até culpar Deus. Nós não devemos culpar Deus de nada, devemos culpar a nós mesmos por nossa vida, porque Deus, ele pelo contrário, ele é aquele que está sempre tratando das coisas da nossa vida, as quais às vezes nós que somos os culpados da própria miséria que talvez possamos nos encontrar ali. Então a gente vê todos esses tipos o quê? De guerra. E toda guerra, ela fala de uma divisão. Por isso que a gente falou do coração do homem dividido. Quando um quer uma coisa e o outro quer tomar um outro tipo de atitude, é geralmente tudo isso que acontece. E isso aí, essa guerra vai mostrando o quê? Que a volta de Jesus, cada vez ela está mais próxima de acontecer. Porque a gente vê que em 2014 morreram 1 milhão de pessoas, fruto da guerra. Hoje, 2020, nós temos em curso, está acontecendo mais de 50 guerras simultaneamente. Estamos aqui em meio à nossa casa, ao nosso lar, estamos passando por um problema de isolamento, estamos de quarentena, mas tem lugares aí em que eles estão acuados pela guerra, gente morrendo o tempo todo, a Síria se matando e morre gente o tempo todo. Ou seja, são os sinais acontecendo, falando, ó, a volta de Jesus, ela está perto. Não vamos esquecer o que eu comecei falando. Sinais indica da direção para aquilo que está para acontecer. Então a gente não pode ver os sinais não vou atentar. Nós estamos falando, se estamos recebendo os sinais, é para, primeiro, obedecermos, estarmos atentos e sabermos o que está acontecendo, para onde vai a nossa direção, para onde vai a nossa vida, mediante a direção que o Senhor ele concede para as nossas vidas. E o texto, ele ainda continua, ele vai falar que tem e haverá fomes. Fomes, aí a gente vê fomes, ele está no plural, mais de um tipo de fome. Aí a palavra, um estudo da ONU, da Organização das Nações Unidas, ele indica que em 2018, 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. E aí a gente fala assim, meu Deus, é muito difícil acabar com a fome. Segundo estudos, 10% do que é investido em armamento, em segurança, em todo esse armamento, esse militarismo todo, 10% se fosse investido, acabaria a fome no mundo. E por que não se faz? Porque existem outros interesses. Existem outros interesses em debelar, em acabar com a população, e é bíblico também que terça parte da população na terra seria extinguida. Então, nada disso nos surpreende, nada disso traz surpresa para as nossas vidas. E a fome, ela ataca mesmo, a pessoa, ela muitas vezes sai até do seu controle. Mas por quê? Eles sabem que fazendo isso, eles desestabilizam e eles fazem redução populacional. Então, essas coisas que acontecem, é novidade? Não, porque a palavra de Deus ela já nos dá os sinais de todas essas coisas. Então nós sabemos o que está acontecendo, o que é que está vindo por aí.
Nós sabemos que tudo isso aí vai acontecer. Céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Minha palavra não passará. Então, tudo isso é verídico e vai acontecer. E a palavra também de Deus diz, em Amós 8, 11 e 12, que muitos irão ter fome, não de comer, sede não de beber, mas da palavra, e também não acharão. Porque, irmãos, quando a igreja ela for retirada da terra, acabou. Por isso que hoje nós prestamos atenção nos sinais, nos arrependemos, vivemos uma vida na presença do Senhor. Não é uma vida oscilando, brincadeira, hoje eu sou crente, amanhã eu não sou, e hoje hoje eu fiquei passando mal, então já não sou mais crente, eu não sou mais felicidade, alegria da salvação. Não é isso não. A vida que segue na presença do Senhor, essa o Senhor está guardando, está nos preparando para morarmos com Ele na eternidade. Então, aquele que tem esse entendimento, eu sou alegre pela salvação em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, eu tenho Jesus, esse está sendo guardado pelo Senhor. Nesse grande dia da volta de Jesus, Ele estará com Ele lá na eternidade. Então, vamos ter a fome? A palavra, sede, e não vão encontrar. E quando isso tudo acontecer, isso é para assustar todo mundo? Negativo. Isso é apenas para cumprir a palavra do Senhor. O texto ele continua falando, além de fome, ele fala pestes. E aí quando a gente fala de peste, a gente vai ver que nós temos uma lista enorme de tantas e tantas coisas que já aconteceram. Eu posso aqui enumerar de uma maneira rápida, eu anotei, só para a gente ter uma noção. Peste negra, gripe espanhola, gripe suína, ebola, varíola, cólera, gripe aviária, vaca louca, H1N1, dengue hemorrágica, AIDS, câncer, aqui eu abro um parênteses, já morreram só por ano, morrem por ano, 8.200.000 pessoas em decorrência do câncer. E a estimativa agora, próxima agora, para 2020, é que evolua para 9.660.000 pessoas morram por ano. Também tem o próprio coronavírus e tantos outros aí que porventura eu não coloquei. E aí a gente vê, isso tudo é para ficarmos assustados? Acharmos que agora tudo parou? Por causa desse coronavírus estamos isolados. Sim, estamos isolados, mas não perdemos a nossa comunhão com o Senhor. Não perdemos a nossa fé com o Senhor. E até mesmo, se viermos ser acometidos por tais coisas e perdemos a nossa vida, a palavra de Deus que a nossa vida já foi ganha porque nós entregamos na mão do Senhor. Então isso tudo aí não é novidade. Mas a igreja ela está sem poder se reunir nos seus templos, no seu lugar de culto. Então a igreja ela foi derrotada. Não, porque nós não estamos impedidos de praticarmos a nossa adoração. E a palavra de Deus diz que já haveria todas essas coisas. Que haveria pestes, tudo isso. E tudo isso é para quê? Para tentar parar a gente, mas não para, porque o coração daquele que adora o Senhor, ele é livre, ele não depende de lugar, ele não depende de circunstância, ele não depende de um momento favorável. É na adversidade, é na luta, é na prova, a gente está ali. A peste está atacando, qual é agora? É o vírus que a gente nem sabe o que virá, mas o Senhor Jesus, Ele está dentro de nós. E disso nós temos certeza, que aquele dia Ele vai chamar o nosso nome. Basta a gente entender que essas coisas elas são para quê? Para se cumprir a palavra. E pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são princípios das dores. O que acontece, irmãos? A gente vê que hoje existem muitas notícias, eventos de terremotos em todos os lugares.
E vai ter gente que vai falar assim, ah, mas hoje existem equipamentos, um número muito maior de equipamentos, por isso que se detecta os terremotos de uma maior quantidade. E aí a gente vai parar e vai perceber que existem estudos que dizem que o momento em que nós vivemos é o momento em que está existindo terremotos em vários lugares, até em lugares em que não seria talvez identificado favorável a aparecer terremoto, hoje já está tendo terremotos. A Itália está sendo varrida por terremoto. Em 2019 a Itália ela teve 14.228 terremotos. Essa reportagem está lá, a revista Isto É, número 26/2027/03. Ficou aproximadamente que quase 2 terremotos por hora acontecendo na Itália. A Itália é um lugar que sempre teve terremoto, mas já tivemos terremotos no Brasil. Um lugar que todo mundo fala que não teria terremoto, ou seja, cumpre-se literalmente a palavra, porque a palavra de Deus fala assim, e terremoto em vários lugares. Não é mais somente aonde acontecia. Agora até nos lugares que era improvável que tivesse terremoto, está acontecendo. Então não é por causa de que agora tem mais equipamento. Não é isso não. Porque a cada ano, com todos os equipamentos que existem aí, o número está sempre crescendo. É pura e simplesmente cumprimento da palavra. Volta de Jesus. Em breve, Jesus vai voltar. Eu repito e falo isso toda hora porque essa palavra, isso não pode sair do nosso coração. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. E aí, irmãos, a gente não se apavora achando que agora findou todas as coisas. É só o começo. O repouso ainda vem. A palavra fala assim, resta o repouso para o povo de Deus. Ainda vamos repousar no Senhor. E no versículo 9, fala assim, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Já no começo da história da igreja, houve perseguição aos crentes. O que também acontece nos dias de hoje. Existem perseguições em países comunistas, nos islâmicos. Irmãos nossos, eles têm sido mortos, queimados vivos. E a perseguição, ela começou desde lá de trás na igreja primitiva. Ah, mas eu queria saber se realmente isso é verdade. É só consultar o site, Portas Abertas. E aí você vai ver se é verdade ou não, se é a palavra de Deus se cumprindo ou não. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Irmãos, interessante que o relato desse versículo, ele fala de um período em que vai haver escândalo. A palavra de Deus, ela fala assim, ó, escândalo não tem como evitar. Mas ai de por quem o escândalo vier. E a gente vê hoje, as igrejas, elas têm sido muito faladas, muitas vezes mais por escândalo do que por pregar a palavra de Deus. Por inventar coisa que traz escândalo, que fica exposta e de uma maneira ruim. E aí as pessoas generalizam, acham que todos são iguais, que todos fazem a mesma coisa, mas tem um povo fiel na face da terra que tem pregado o evangelho somente para anunciar a salvação de Cristo Jesus. Interessante que a gente vê essas coisas acontecerem em larga escala. São super pastores de grandes igrejas que mudaram a pregação do evangelho. Ao invés deles pregar o evangelho
Que o Evangelho ele é a pregação de Deus para a salvação do homem, assim como está lá em Romanos 1:16. O Evangelho ele não é o meio de vida para alguém ficar rico. O Evangelho é a forma de vida daquele que é salvo em Cristo Jesus, daquele que decidiu a sua vida em morar no céu. Porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. A gente vê que o Evangelho é para a salvação daquele que crê. Não adianta botar uma Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e dizer que é crente, querer parecer que é crente e não ter uma vida verdadeira na presença do Senhor. Está perdendo tempo. E a palavra de Deus fala, ó, vai ter escândalos, vai ter todas essas coisas, terá falso profeta, que vai tentar enganar um monte de gente. Irão se aborrecer, irão trair. Por quê? Porque tem gente que hoje não faz mais o Evangelho para levar a palavra de salvação para as vidas. Querem aparecer, serem alguma coisa. João Batista, ele já havia nos ensinado. O importante é que ele cresça, Jesus cresça e eu diminua. Nós devemos diminuir na presença do Senhor. Quanto mais o homem ele diminui, mais o Senhor aparece. Quanto mais zero nós temos, mais um se destaca. Se você tem um com 0 é 10, se botar outro 0 é 100, se botar outro 0 é 1000. E quanto zero for botando, o número 1 da nossa vida ele vai aparecendo mais. Quanto mais a gente se anula, mais o Senhor aparece. Então fala aqui, ó, aborrecerão e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí a gente vê que hoje tem pastores, apóstolos, profetas que enganam a muitos com um evangelho onde há só o que? Prosperidade, triunfalismo, positivismo. Pessoas que dizem que nem doentes ficam. Mas a gente vê que isso tudo é um engano. Porque o evangelho ele sempre foi para salvar o homem. Um bispo, uma grande igreja aí, ele é a favor do aborto. E a igreja dele cheia, e ele declara isso perfeitamente. Ele também, em meio a um culto, ele falou que o milagre que Jesus fez em transformar água em vinho não serviu de nada. Mas a campanha que ele fazia, sim, que ia adiantar alguma coisa na vida do homem. O pastor, um bispo da igreja dele, falou que usando o nome de Jesus não conseguiu expulsar demônio. Mas aí ele se revolta e consegue expulsar por ele mesmo aquele demônio. Irmãos, isso é engano. São pessoas enganando. E é bíblico, são falsos profetas. O diabo ele se transforma em anjo de luz. Ele tenta enganar. E aí só que vai enganar quem? Vai enganar aquele que não tem uma experiência com o Senhor. Então eles pregam esse triunfalismo, todo esse positivismo, essa prosperidade, e inventam campanhas, e inventam métodos, e vão inventando tantas e tantas coisas, e eles deixam de pregar que o evangelho ele tem que ser mudança de vida, o evangelho ele tem que ter arrependimento. Não adianta você querer viver um evangelho sem arrepender. Sem se arrepender, sem se confessar, sem querer que o Senhor mude a sua vida. Não adianta querer viver um evangelho sem santidade, porque a palavra de Deus diz que sem a qual nós não veremos a Deus. Hebreus 12:14. Então a gente tem que prestar o que? Atenção que a palavra de Deus diz que enganarão a muitos, não são poucos não. Por isso que a gente vê essa igreja cheia, essas igrejas cheias. Porque se você prega a verdade, prega a salvação, prega contra o pecado, prega que tem que ter uma vida santa, uma vida verdadeira, sem mentira, sem nada disso, você tem uma igreja vazia.
Mas se praticar o engano, você vê que as pessoas, elas vão porque verdadeiramente elas não querem ter uma mudança com o Senhor. E mediante a todas essas coisas, o amor o quê? Se esfria. Vai se esfriando porque as pessoas elas aprendem a gostar mais de coisas do que de pessoas. Elas querem cuidar mais de coisa do que cuidar de pessoas. Para muitos aí, esses que enganam, é melhor eles cuidarem de dinheiro ou de pessoas. O dinheiro eles botam no bolso e vivem a sua fartura. Pessoa você tem que orar, tem que doutrinar, tem que ensinar, mas é para isso que o Senhor nos levantou como pastores, é para cuidar de ovelha, é para estar ali com sinceridade, não é esse engano aí, é pastor itinerante e faz isso, e a gente vê pastores itinerantes com um testemunho que não existe. Pastor, para ser pastor, tem que cuidar de ovelha. Se tu não cuida de ovelha, não é pastor. Pastor, ele é serviço, ministério. Ele não está relacionado a título. E tudo isso aí é o quê? É engano. E isso aí está querendo falar para a gente o quê? É a volta de Jesus que está perto. A gente tem que estar atento. É para nós nos assustarmos, ficarmos tristes com tudo isso e agora eu não saio mais de casa, eu me revolto, eu não faço... Não, irmãos. Vamos dar glória a Deus juntos, vamos glorificar o nome do Senhor, porque a volta de Jesus está próxima. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que persevera na presença do Senhor, aquele que passa a saber, aquele que busca intimidade com o Senhor, ele não vai ser enganado porque ele tem intimidade, ele conhece a Bíblia, ele conhece o Senhor, ele sabe que caminho seguir e ele persevera na santidade. Ah, mas a gente mudou a pregação. Vocês podem ter mudado a pregação, mas o Evangelho, a palavra genuína, ela continua a mesma. Ela continua indo na contramão do pecado. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as guerras. Interessante que nesses 2 versículos aqui finais, a gente vê que o Senhor ele não nos desampara. Ele mostrou os sinais todos que acontecem, tudo que tem acontecido no mundo. A gente sabe que a volta de Jesus, ela está se aproximando, a cada dia vai acontecer, e todo esse burburinho, todo esse problema, toda essa celeuma que tem sido criada, ela está acontecendo, mas o Senhor ele dá um escape e fala assim, ó, mas se você perseverar até o final, você será salvo. Você vai ser tirado desse mundo. Você não vai padecer. Você não vai estar aqui no dia da ira. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho às gentes, e então virá o fim. Ao invés de se revoltar, ao invés de se isolar e achar que Deus não é contigo, saiba que Deus ele tem uma promessa para as nossas vidas. Ele tem uma promessa de salvação na sua vida. Empenhe-se em expandir esse evangelho. Empenhe-se em levar a palavra do Senhor, porque o Senhor, ele há de dar o retorno, ele há de nos levar, ele há de nos consolar. A nossa salvação é garantida pelo Senhor. E o que basta a gente fazer? Basta somente perseverarmos até o final. Que essa palavra ela fique em nossos corações, que todos esses sinais que acontecem, eles não sirvam para nos desanimar, mas pelo contrário, sirva para nos alegrarmos na presença do Senhor e sabermos que a nossa redenção ela está bem próxima. Que onde chegar esse estudo, que onde chegar essa palavra possa mover o coração, possa te animar a estar de pé na presença do Senhor. Todos que recebam essa palavra, que fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa consolar teu coração, se há algum medo, se há alguma situação contrária na sua vida, que está tentando te fazer parar, seja repreendido nesta hora, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, por este momento aqui passado, te pedimos, Senhor, onde esta palavra chegar, onde este vídeo chegar, que possa trabalhar nos corações, visita o teu povo, traz experiência, traz a alegria da salvação,
Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. E em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. A todos a paz do Senhor.